Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo de análises de poema. E o vídeo de hoje é muito especial para mim porque eu vou analisar pela primeira vez um poema autoral. Sim, às vezes eu me aventuro e tento escrever alguma coisa. Vamos ver se vocês vão gostar. E por falar nisso, eu deixei aqui na descrição o link para o meu livro com meus poemas e contos autorais. Se você puder me dar uma força, vá lá dar uma conferida. E sem mais delongas, vamos passar para a leitura do poema que se chama Caimento. Tudo na vida cai. As folhas caem, o sorriso cai, a criança cai, o choro cai, as estações caem, minha vida cai com a idade. Mais tarde, quando eu cair, tudo continuará fluindo. As folhas continuarão caindo, o sorriso, o choro e as estações também. A criança crescerá, mas continuará caindo, e eu já estarei caindo para debaixo da terra. Conclui-se então que a minha queda não é relevante, pois as coisas não dependem de mim para acontecer. O caimento vem a todos, tudo vai cair. Bom, como podemos ver, o poema ele é breve, de verso livre, sem rimas ou métrica fixa. Então essa liberdade formal que eu usei dialoga com o tema do caimento inevitável, porque transmite essa sensação de fluxo contínuo, sem controle rígido, como se os versos estivessem caindo, assim como os elementos da vida que foram descritos, né? A gente pode ver que o recurso tipográfico do final, que é aquele tudo vai cair, né? Que parece mesmo que o cair está caindo do papel, foi uma estratégia visual para enfatizar o tema central do poema, que é esse movimento descendente, essa inevitabilidade do cair, do nosso caimento. E a gente pode fazer uma analogia que aproxima o texto da poesia concreta, porque a forma gráfica reforça o sentido do poema. E esse poema também explora o conceito de impermanência e transitoriedade da vida, que é refletido sobre a passagem do tempo e a inevitabilidade da nossa morte, né? Então, o eu lírico aqui no poema observa que tudo na vida está sujeito a esse caimento, né? As folhas, emoções, criança, estações e, eventualmente, ele próprio vai morrer. E a estrutura do começo, as nananã cai, que é repetido, cria essa cadência que reforça essa ideia de repetição natural e inevitável na vida. E também há uma progressão temática, porque o poema começa com elementos cotidianos, como as folhas, o sorriso e a criança, e vai evoluindo para o eu lírico e a reflexão sobre a morte, que termina na aceitação da sua própria irrelevância, né, da sua queda inevitável frente ao fluxo universal. E o poema, então, usa uma linguagem simples, direta e concreta, sem adorno, refinamento, o que aproxima a leitura de uma reflexão filosófica quase existencialista. E essa simplicidade, ela cria um contraste com a profundidade do tema, a morte, o tempo e a passagem da vida. Tem uma repetição e o paralelismo lá no começo, né? Como o sorriso cai, o choro cai, nanã cai, cria quase que uma musicalidade interna de ritmo que reforça esse caráter inevitável da nossa queda. E também a gente pode ver aqui o uso da minha vida cai com a idade, humaniza um pouco o poema, que insere o eu lírico nessa reflexão universal, que aumenta um pouquinho, né, a dimensão emocional do texto. E o poema também, ele sugere que a vida é composta por ciclos inevitáveis e que a queda, seja ela literal, emocional ou existencial, é uma experiência universal, né? Comum a todos os seres humanos e também fenômenos da natureza. E há uma aceitação tranquila da finitude, a consciência de que a minha queda não é relevante, né? Que ninguém se importa com isso, indica um desprendimento e uma percepção de que o mundo vai continuar fluindo, acontecendo, independentemente da presença do eu lírico, né? Se ele for ou não, ninguém vai se importar, o mundo não vai parar, né? As coisas vão continuar funcionando. E aí eu achei legal aquele final, né, das palavras caindo, porque é como se fosse
uma metáfora da vida, né? Que o poema, ele literalmente está caindo da página e reforçando esse tema, né, da inevitabilidade do fluxo contínuo da vida e da natureza. Então, caimento, ele pode ser considerado, né, aí, na minha percepção, né, de que escreveu, mas aí vocês fiquem à vontade para falar, ele é um pouco existencialista e reflexivo, né, combinando essa linguagem simples, essa repetição rítmica no começo e uma experimentação visual para comunicar essa transitoriedade da vida, né, a inevitabilidade da morte e a continuidade do mundo com ou sem você. E aí o eu lírico, ele se dissolve, né, nessa universalidade da vida e ele alcança a aceitação poética da própria finitude. E agora, falando um pouquinho de forma mais pessoal, né, e abrindo meu coração para vocês, do que eu estava sentindo quando eu escrevi esse poema, né? Por que eu acabei escrevendo isso? Mas o que acontece? Que eu, né, sou temperamento melancólico, né? Você já deve ter percebido pelo próprio poema. E eu sou uma pessoa que pensa muito, mas verbaliza pouco. Então, geralmente, eu escrevo quando eu estou sentindo algo muito intensamente. Só que, na maioria das vezes, eu não consigo escrever como se fosse num diário, né, livremente, naquele flow. Cada linha que começa a escrever, eu tenho que pensar na estrutura, como rimar com o próximo verso, vai fazer algum sentido estilístico. Se caso algum dia alguém for ler o que eu escrevi, o que a pessoa vai pensar daquilo, mesmo que nunca ninguém fosse ler, né? É só um desabafo. Então eu não consigo sentar, tô triste, então eu vou escrever livremente. Eu tenho que pensar, não sei porquê, tá? Que aí na maioria das vezes acaba virando um conto, um poema, mesmo que seja muito rigor estilístico, né? Mas acaba virando alguma coisa. E isso, né, de escrever querendo já pensar em tudo, é muito ruim, porque justamente atrapalha esse flow da escrita. Por quê? O certo é a gente escrever tudo que vem na cabeça sem pensar em ortografia, ou se está certo ou errado. E aí só depois que termina de escrever, a gente volta, limpando o texto, lapidando o texto. E eu não, né? Eu tento corrigir tudo na hora e acabo ficando muito crítica, achando que o que eu escrevi é muito ruim. Só que ultimamente eu venho tentando escrever de forma mais livre, sem ficar me preocupando muito, me julgando muito. E o processo de escrita desse poema, do Caimento, foi mais ou menos assim. Eu estava numa crise existencial muito grande e eu não lembro ao certo quando que eu escrevi esse poema, que eu não anotei o ano, a data, só escrevi e larguei ele lá. E aí depois de um tempo agora, recentemente, eu li ele de volta, eu falei, até que ficou legal, né? Mas o que eu lembro é que eu tava numa crise existencial muito grande e eu acabei pensando, né, mas quem sou eu na fila do pão, né? O universo é tão grande, tem tanta coisa acontecendo, né? Igual pandemia, não sei o que, guerra. Então, que importância que tem eu, né, no meio disso tudo, né? Bem existencialista. E aí veio essa ideia de caimento, porque eu, querendo ou não, eu vou cair. Eu vou deixar de existir, mas o mundo não. O mundo vai continuar sendo o mundo. Então, não importa o que eu estou sentindo, não importa se eu conquistei algo para minha vida ou não. E apesar de eu ter escrito esse poema num tom bem pessimista, a gente pode interpretar ele ao contrário. Por quê? Conquiste as suas coisas sem se preocupar com a opinião dos outros. Porque a vida passa muito rápido. Porque se nada depende totalmente de mim para existir, então eu também estou livre. Eu estou livre para viver, eu estou livre para tentar, eu estou livre para conquistar as minhas coisas sem ficar tão presa ao olhar dos outros, na opinião dos outros. Porque no fim das contas, tudo vai continuar fluindo, tudo vai continuar existindo. Então, para que você vai ficar se prendendo na opinião dos outros? Para que você vai deixar de fazer as suas coisas, seus sonhos, né, de gravar um vídeo aqui para o YouTube, sendo que você vai deixar de existir? Então aproveita o seu tempo aqui, né? Aproveita a sua vida aqui e vai viver, né? O poema, ele é bem pessimista por um lado, mas por outro a gente pode pensar nisso também, né, gente? Vamos parar de olhar um pouco assim, né? E vamos seguir.
Mas e para você? Esse poema, ele soa mais como um pessimismo ou mais como uma liberdade? Me conta aí nos comentários. E, como falei, se você quiser conhecer outros poemas e alguns contos que eu escrevi, tá aqui na descrição do vídeo o livro que reúne alguns dos meus escritos. E se você quiser que eu traga outros poemas autorais, me conta também aqui nos comentários que eu tenho algumas outras coisas escritas aí que eu posso trazer para vocês. E é lógico, né, se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. Então, um beijo e até a próxima!